Então, vamos começar com a primeira pergunta, que eu acho que é a pergunta da maioria da galera, né? O que que faz um especialista em desenvolvimento de software, mano? Legal. Eu acho que, no geral, para a galera entender, acho que muita gente, você falou, comentou na live antes, né? Mas, no geral, a gente fala que tem uma carreira, a maioria da galera fala que tem carreira em Y, né? Então, quando você chega você tem aquela carreira, os cargos normais, né? Júnior, pleno, sênior. Normalmente, quando você chega em sênior, você tem muitas empresas, você consegue ter a opção de seguir por uma linha ou outra, né? Então, basicamente, a linha de gestão é basicamente você olhar para pessoas, você olhar para o lado humano das pessoas, então, você focar na parte humana das pessoas, então, fazer gestão, realmente, progresso de carreira, toda essa parte. E aí você tem o outro lado, que é basicamente você progredir como técnico. Então, basicamente é você analisar o código das pessoas e basicamente se preocupar com o código que as pessoas fazem. Então, você extrai toda a parte de preocupar com o lado humano das pessoas, isso aí você deixa com o gestor, e aí você basicamente se preocupa em progredir o code base da empresa. Então, a ideia é você guiar a galera, não, principalmente para você melhorar o code base. Então, as tarefas, basicamente, no dia a dia, é muito mais assemelhado à mentoria, né? Então, você ajudar a galera nos desafios, normalmente a galera entrava em algum desafio, você puxar algumas decisões mais altas, né? Tipo de arquitetura, infraestrutura, esse tipo de coisa. Então, basicamente é você focar, eu desenvolvo, né? Para quem talvez tenha dúvida, eu bato tecla normal durante o dia, tenho Bastante. cardzinho no Gira, entrego o task normal, mas basicamente a minha responsabilidade também é olhar para o time e ver como que o time pode, como o code base dos projetos que a gente trabalha, o code base do time pode melhorar, né? Então, hoje eu sou focado em front-end, então, basicamente, é olhar o codebase do front-end e falar como que a gente melhora o codebase da equipe do front-end. Então, é você olhar muito mais o código. Muito mais não, basicamente, você só olha o código e aí você não gere pessoas. Então, você não vai chegar para uma pessoa e perguntar o que ela está fazendo, você não vai fazer one-on-one, você não vai fazer nada dessa parte de gestão. Você vai basicamente olhar o código da pessoa e guiar elas. Então, no geral, quando fala de especialista, é basicamente isso. Você ajudar as pessoas, você guiar as pessoas, basicamente ser uma referência técnica para elas. Então, a gente pode classificar como, sei lá, um porto seguro para a galera. Então, tipo, quando tem algum problema, quando tem algum desafio, é alguém que eu posso colar do lado para ajudar. Então, é bem focado em mentoria também, mas principalmente você mantém suas tarefas como desenvolvedor, né? Então, eu gosto muito de codar, gosto muito de escrever código, até por isso que eu segui nessa linha, né? Então, eu acho que é uma área bem interessante, principalmente um caminho, um path bem interessante, principalmente se você não gosta de gerir pessoas, que é basicamente o que eu não gosto de fazer. Tipo, não gosto de cuidar de pessoas, não gosto de fazer one-on-one, não gosto de fazer nada desse perfil. Então, basicamente, você continuar na linha técnica, né? Então, as tarefas, como você falou no dia a dia, envolvem isso, mentoria, conversar com a galera, ajudar em problemas no dia a dia, é isso. Que tipo de melhoria que você propõe, né? Você diz que propõe melhorias no código, né? A gente faz aquele processo de code review, então normalmente a gente tem os times que cuidam do código já. Então, quando a gente faz um pull request lá, tem uma outra pessoa que trampa na nossa equipe e normalmente ela vai questionar a gente, né? Não é só a pessoa que está lá como cargo de especialista que vai Uhum. questionar. Que outros tipos de melhoria que você propõe para o código, né? Você, tipo, quero implementar um framework nesse produto aqui. Você escolhe qual que é o framework, como que vai criar os módulos, cria aquela questão de, antigamente tinha, eu não sei se hoje ainda tem, né? Criar aqueles gráficos, o ML, de quem que vai se comunicar com quem, todo aquele campo mais arquitetural. É você que faz também? Boa. Bom, na verdade, eu nem manjo fazer essas paradas aí, nem faço muito desses rolês. Por mais que eu aprendi muitas coisas, mas eu não faço muito.
falou de decisões, é basicamente você guiar para onde o código vai, né? Então, quando a galera abre uma PR, normalmente você fica mais responsável, por exemplo, no caso aqui da Log. Quando alguém abre uma PR, normalmente eu vou para dar uma olhada e ver qual caminho que a gente precisa seguir no código. Então, basicamente, você é o cara que puxa a régua do time. Então, você seta para onde vai ser a direção do code base. Então, cara, a gente vai usar, a gente vai fazer nessa estrutura, a gente vai seguir esses caminhos. Então, basicamente, você puxa a régua do time para a galera vir te acompanhando. Não significa que você vai tomar as decisões sozinhos e alone. Eu acho que isso jamais, até porque senão você trabalharia sozinho, né? Não teria sentido você trabalhar em equipe se você não consegue puxar a galera para te ajudar. Mas, basicamente, é você tá na frente desse caminho. Então, você puxar as melhorias, puxar ideias, puxar soluções, puxar problemas que a gente precisa resolver. Então, basicamente, hoje na Log, por exemplo, a gente tinha tem um problema de muitos repositórios. Então, a ideia era puxar a solução de um monorepo. A gente está tomando uma decisão de como compilar o código de React Native que a gente usa aqui, como que a gente segue Y ou Z caminhos. Então, basicamente, é você puxar a régua do time para frente. Então, sempre você vai ser o cara que vai mais ou menos dar a ideia inicial, o projeto inicial de como iniciar aquilo. Então, basicamente, você vai olhar o code. A ideia é sempre olhar o code base e tentar puxar soluções novas com o auxílio da equipe. Então, por exemplo, hoje eu olho o code base, olho os pull requests e falo, cara, ó, acho que a gente está indo nesse caminho, é melhor a gente seguir nesse por X, Y, Z motivos. Então, não é que eu vou jogar no time sozinho, ou que eu sou o cara que dá o martelo e fala, você vai ter que ser assim, pronto, acabou, vocês vão ter que me seguir. Então, é basicamente você realmente ser referência técnica. Então, quando as pessoas fazem pull request, as pessoas olham o que você fala, sua opinião vale muito a pena, você puxa muito caminho de para onde vai o code base. Então, basicamente, são essas as soluções que eu faço no dia a dia. Então, de novo, né, nada, eu vi uma galera comentando se exatamente você ser um consultor, não é mais ou menos um consultor, é basicamente você ser o responsável tecnicamente pelo time. Então, o que o time gera de código no final é basicamente sua responsabilidade. Então, hoje, a nível da log da equipe que eu trabalho, então, hoje eu sou responsável pelo código que o time gera. Então, se o time está gerando um código que não funciona, basicamente, boa parte é minha culpa, porque eu deixei o time andar num caminho que não é o interessante. Então, basicamente, você seta o caminho para onde o code base vai andar. Legal. Teria muita relação com aqueles cargos como arquiteto de software? Tem muitos esses cargos, tipo, empresa mais cheia de burocracia, assim, digamos assim, né? Tem esse cargo como, tipo, sei lá, uma IBM da vida, que é muito grande, e aí é muita gente trampando junto. E aí tem aquela pessoa que ela realmente fica só desenhando mesmo e transferindo ali para frente. Quando dá BO, recorrem a ela, é ele que praticamente assina lá, né? Ah, esse software aqui está pronto. Tipo, assinei lá que está pronto. Você faz alguma coisa do tipo? Sei lá, finalizamos uma entrega aqui, a gente acabou uma sprint, e aí vai o Renato lá falar, não, realmente, ó, galera, tá pronto porque eu aprovei. Acontece alguma coisa desse tipo? Não, acho que não. No geral, acho que a galera é bem independente, cada um entrega os seus trabalhos por si próprio. O que basicamente acontece, primeiro, eu não faço desenho de nenhum de arquitetura, achei, acho que essas empresas grandes talvez tenham motivo para usar isso, nunca senti muitos motivos de fazerem isso, mas não que eu não faço desenhos, não planejo tipo arquitetura inteira antes. O que acontece basicamente é conversar com a galera do qual caminho que eu acho interessante a gente seguir. E aí, nada também, de novo, por ser especialista não significa que a minha palavra é bala de prata, sabe? Então, o que eu falo para as pessoas não significa que a gente tem que seguir.
mas você tem um peso maior na palavra. Basicamente é isso. Então, quando a gente vai fazer alguma entrega, eu não tenho que dar aval nenhum de que vai entregar ou não vai. Basicamente, o sistema funciona pelo sistema de pull request. Então, se a pull request foi aprovada por alguém da equipe, a galera da equipe é totalmente capaz de olhar uma pull request e dizer se vai para frente ou não. Então, o meu trabalho basicamente é comum como desenvolvedor, qualquer um. É tipo, eu faço minhas tasks, entrego elas. O único diferencial que a gente tem realmente a mais é ditar um pouco mais o caminho que vai o Codebase. Então, normalmente, eu hoje dentro da Log, nos projetos que eu trabalho, né, que são basicamente dois, um app React Native e outro app Web, basicamente o que eu faço é olhar um macro de cima e falar, cara, como que tá o Codebase desse cara? Putz, ó, acho melhor a gente seguir nesse caminho aqui. Talvez o jeito que a gente está usando, sei lá, a, o jeito que a gente está separando as pastas está meio equivocado, vamos seguir nesse caminho. Olha, talvez a gente abstrair coisas aqui não faz sentido, vamos manter em tal lugar ou tal lugar. Então, basicamente, olhar para a galera e falar, olha, vai por esse caminho, porque eu acho que faz mais sentido tecnicamente. Aí entra mais a carga de conhecimento técnico, né? Então, como vou seguir a linha técnica, então eu olho a parte técnica é o principal, né? Então, o guia, os conselhos é totalmente relacionado à parte técnica. Então, é olhar para a galera e falar, gente, acho que faz sentido a gente olhar por aqui, por esse caminho, por X, Y, Z, por conta de que eu conheço e sei que a gente talvez vai dar ruim por esse outro caminho. E aí é ajudar a galera que é mais nova a começar a ter essas visões. Então, É muito mais basicamente, deixar o código mais manutenível, escalável, no caso, né? é, eu acho que deixa, principalmente se você trabalha dentro de um produto, igual eu trabalho, então o código que é gerado hoje não é, por exemplo, eu já trabalhei em agência, a gente tem um perfil de agência normalmente que você faz um trabalho, um código, normalmente daqui a alguns meses ele já está fora do ar. Então, normalmente produto, o código tem mais tempo em vida, né? Dura mais tempo. Então, é olhar essa parte também, tipo, como que a gente está fazendo a manutenção do código, como que isso vai se performar mais para frente, como que a gente vai conseguir escalar isso, como que mais pessoas vão trabalhar nisso, como que alguém que está entrando na empresa vai conseguir entender esse codebase do começo. Eu acabei de entrar na empresa, eu olho o codebase e parece que é um monstro. Então, pera, a gente não está seguindo o melhor caminho. Precisa seguir um caminho onde que quem é novo e entra na empresa conseguir entender o codebase. Assim como quem está antigo conseguiu fazer manutenção. A gente tem que ser capaz de adicionar novas features, capaz de manter o código e evoluir ele conforme o business está evoluindo. Então, você olha nesses aspectos, principalmente de código, de olhar e falar, cara, para onde que a gente está seguindo, qual é o caminho que a gente está seguindo, a gente está abstraindo muito, estamos abstraindo pouco, estamos duplicando muito código, dá para reutilizar código, dá para reutilizar partes da interface, como que a gente está performando a aplicação. Então, isso, não que outras pessoas não possam fazer isso, mas está no meu script fazer isso, entendeu? Sim, às vezes a galera da equipe, né, tá meio que, a gente fala, né, chipando código ali, tá tendo que bater tecla igual uns doidos, porque, mano, a gente tem meta, a gente tem prazo, a gente tem a sprint lá que a gente tem que entregar, né, e nem sempre dá tempo de pensar no todo, né. É aí que a Uhum. pessoa especialista, ela fica mais responsável por esse processo, né, tipo, eu tô entregando, e você está lá observando se aquilo que eu vou fazer não vai dar problema, ou não vai dar mais trabalho ainda, né? Mais para frente. Então, uma Exato. pessoa especialista, ela tem que ter muito mais conhecimento do negócio da empresa também, né? Também, eu acho que Pensar muito a longo prazo. conhecimento do negócio é muito importante. E até por isso que eu acho que muitas empresas não contratam alguém como especialista de início, né? O cara já entrar com cargo de especialista. Basicamente, eu acho bem difícil, bem complicado a galera entrar já num cargo de especialista. Normalmente o que acontece é você entra num cargo de sênior, e aí dentro da empresa, conforme o decorrer da sua experiência, você vira especialista. É difícil alguém entrar já como especialista, principalmente porque você tem que ter o técnico, não se resume só a conhecimento da linguagem, framework.
Você tem que ter conhecimento do projeto, de como que está desenhado o projeto. Talvez nem foi você que começou o projeto. Você tem que ter conhecimento do todo, de todo o code base. E, de novo, você tem que ser uma referência natural para as pessoas. Às vezes, ser referência forçada é maléfico nesse caso. Então, por isso que, de novo, eu acho que é bem difícil você encontrar outras empresas que já contratem com cargo de especialista. Tipo, ó, você já vai entrar como especialista. Normalmente você entra como sênior, naquela beiradinha, sabe, limite de salário de sênior, já falando assim, olha, entra, se desenvolve, conhece o Codebase, conhece o negócio, apresenta sua liderança e a gente transforma você em especialista. Acho bem difícil entrar, principalmente por isso, porque você tem que ter uma noção não só da linguagem, mas sim conhecer o Codebase, etc. Por isso que a gente até brinca que existem pessoas que são sêniores em uma empresa e quando sai para outra, não é mais sênior, porque o cara era sênior só no negócio da empresa e naquele Codebase específico. Então, o especialista entra muito mais nessa área, né? Muito mais adentro. Você tem que ter conhecimento do Codebase que você está trabalhando, do que você está mexendo, de como que ele funciona, principalmente você ter noção de dar todo esse suporte. Por exemplo, se você entra numa empresa que você não conhece o Codebase, não sabe o negócio, como que você pode guiar alguém no processo, no código que ela está gerando? Até que você também não sabe se o código que você está gerando é plausível ou não de escalar e de fazer sentido para o negócio. Então, é bem difícil entrar assim como especialista. Normalmente você entra na beirinha como sênior.